Que alegria de viver! Estamos aqui mais uma vez no Paranormal Experience, a sua experiência paranormal. Estamos sempre em busca da única e absoluta verdade. Hoje, um episódio muito mais do que especial. Eu sou o Zé Graça, o guru do Himalaia, sempre aqui com o meu co-irmão Alexandre Sherminator. Beleza, Ale? Tudo muito beleza, meu querido guru. Mais uma vez aqui no nosso programa investigativo. Nunca se esqueça disso. Investigativo. Estamos aqui para descobrir coisas que nunca foram descobertas antes. É verdade. Hoje uma presença muito mais que especial. Uma delegada de polícia, Raquel Galinatti. Tudo bom? Tudo bom, guru? Tudo bom, Ale? Tudo bem? Tô amando esse cenário. Já estou na paranormalidade só de estar dentro desse cenário. É verdade, os cenários hollywoodianos que o Ale criou aqui para que nós podemos imergir aqui, né, até eu fico perdido. Posso falar que Hollywood fica no chinelo, isso aqui tá muito detalhista, assim. Hollywood fica no chinelo, vamos fazer um corte. Maravilhoso. Você põe no teu currículo. Inclusive você comentou, logo no começo você falou, será que tem uma cena de crime? Aqui? Sim, eu adorei. Talvez tenha, hein? É um easter egg. Porque já tem aqui uma cena já de crime, o perímetro todo, para que haja uma perícia. Então já tá lá completamente isolado. Adorei, vocês inclusive usaram a faixa, né? É verdade, os mínimos detalhes aqui. Mas vamos começar do início. Para quem ainda não te conhece, eu já vi que você fez bastante apresentações em podcasts, você ali pelo seu Instagram, uma delegada muito famosa, muito reconhecida. E apresente-se para a nossa audiência que talvez não te conheça ali. Eu sou a Raquel, delegada de polícia, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Represento os meus pares, né, os delegados de polícia. E sempre fico muito honrada em participar de podcasts, principalmente como o de vocês, né? Então, é uma honra. Então eu queria saber da delegada Raquel, o que faz uma delegada? Uma coisa básica, mas muita gente não sabe o que faz um delegado. É verdade, porque as pessoas, elas confundem as polícias, né? Porque tem polícia uniformizada, que a gente vê direto, e tem a polícia que não está uniformizada, que pode ser tanto a polícia civil, aqui eu pertenço, como a polícia federal. O delegado de polícia, basicamente, faz na vida real o que vocês fazem no mundo paranormal. É investigar e buscar a verdade que tem ocorrido para um crime ter acontecido. A verdade real dos fatos, somente quem estava ali para presenciar. Mas a gente busca a verdade possível dos fatos para aí sim responsabilizar aquele que praticou o crime no mundo real. Entendi. Através de evidências. Que é o que a gente procura aqui. Sim, evidências, testemunhas, os vestígios do crime, os vestígios, o que a vítima também ela possa informar-se viva. Porque muitas vezes a vítima não... o corpo fala. O corpo que está morto, o cadáver, ele fala. Tanto que o cadáver, o médico legista, ele tem todo o roteiro ali de como o crime foi praticado. Quando vocês isolam aqui um local de crime, como está desta forma... Porque todo detalhe é extremamente importante. Na dinâmica da empunhadura de uma faca, de uma arma, do disparo de uma arma. Todos esses detalhes, mesmo que a gente não esteja naquele crime, vendo aquela cena na vida real, né, ao vivo e a cores, a gente consegue reconstruir, a reconstituição dos fatos a gente consegue. Entendi. Pelos vestígios. Pelos sinais que o crime ali ele deixa. E qual que é o crime mais comum que você sempre fala assim, esse é o que mais acontece? Olha, o criminoso ele tem uma criatividade absurda, então todos os crimes eles acontecem de várias formas, assim, depende muito de alguns fatores. Se tá quente, se tá... se a gente está em férias, porque daí são os crimes que envolvem mais aquela agressão física, aquela briga, aquela discussão, porque as pessoas estão bebendo num barzinho, sabe? Aquela situação. Tem crimes mais de países frios, de países mais
monótonos, que a gente tem crimes, muitos que a gente fala crimes de serial killers, de psicopatas, né? Aquelas pessoas que elas, de forma minuciosa, elas programam aquele crime, elas planejam aquele crime. A gente não vê tanto psicopata aqui no Brasil. A gente vê, mas não dessa forma como a gente tem notícias fora do Brasil. Tá, mas um crime assim bem comum, você chega lá e de novo isso. Olha, aqui o mais comum é furto de celular, né, hoje. Furto qualificado, ou até mesmo roubo de celular, que a pessoa andando aqui na Paulista, na Avenida Paulista. É direto. Celular. Roubo, furto, tem crimes de violência contra a mulher, é um crime muito comum. Você chega lá na delegacia, estelionato, a falsificação, né, quando a pessoa induz você a erro, são crimes muito comuns. Qual foi um crime que aconteceu que deixou você abalado? Eu sei que você deve ver muita coisa diariamente, finais de semana. Aumenta no final de semana? Aumenta. Quando a gente está em férias escolares, sábados, domingos, feriados, calor, se tá chovendo, você quer ir num plantão tranquilo, caindo trovão, tempestade, chovendo, aí você vê que os criminosos, eles ficam mais inibidos, eles não gostam de tomar chuva, né? Então eles não... Ficam assistindo Netflix lá. Eles ficam em casa. Muito frio também aqui, os criminosos preferem também ficar em casa. Então quando tá calor, sábado, domingo, feriado, geralmente a gente tem esses crimes mais violentos de tanto briga em bar, como violência contra a mulher, homicídios, a gente tem esse tipo de crimes. E um que abalou você, assim, que você falou, você deve ver de tudo, claro. Sim. Mas teve algum em especial que você lembra? Crimes que mais me chocam, sequestro, eu acho muito cruel, crime de sequestro, estupro, principalmente com criança, me choca demais, me deixa muito... são crimes repugnantes, hediondos, real. Que mais? Vários crimes. Por exemplo, teve um crime que me chocou. Eu estava no plantão, um menor foi conduzido até a delegacia e os policiais militares falaram, a gente tem certeza que foi ele que praticou o latrocínio. O latrocínio ou é um crime que você quer roubar, quer pegar o patrimônio de alguém e a pessoa morre, ou a pessoa não morre, mas é uma tentativa de matar aquela pessoa, a pessoa não morre, mas também é um latrocínio. E aí essa vítima, ela estava já paraplégica, tinha tomado um tiro na coluna, porque a moto dele foi roubada. Então essa vítima quase morreu. Tava lá e o menor, de 16 anos, que com certeza ia sair quando ele completasse 21 anos. Então esse crime realmente... são crimes que todas as vezes os crimes chocam, né? A banalização da violência. Parece que a gente está num mundo em que, por um tênis, as pessoas morrem. Então, é uma situação muito caótica. E deixa eu te perguntar, você é delegada. Sim. O que significa exatamente isso dentro da hierarquia da polícia? Eu não falei eu falei, né, que delegado faz, que vocês falaram, vocês perguntaram, eu falei, né? Não, dentro da hierarquia. Hierarquicamente, é o chefe da instituição. Tá, então você... é a maior autoridade dentro de uma delegacia da Polícia Civil, é isso? Não, porque daí a gente tem as hierarquias também administrativas. A gente tem hierarquia de carreira, que nas carreiras, hierarquia máxima é o delegado de polícia, mas a gente tem delegado de polícia terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial, tá. Que daí administrativamente é quem comanda, por exemplo, o funcionamento de uma delegacia. Aí vai ser o titular daquela delegacia. Então delegado titular. Delegado às vezes titular. Aparece dando uma entrevista. Aí tem o delegado assistente. Aí tem o delegado plantonista. Tá. Aí tem o delegado diretor de departamento, que comanda um departamento inteiro. Tem o delegado diretor do departamento aqui da capital. Ele comanda todas as delegacias aqui da cidade de São Paulo. Aí tem o delegado geral, que comanda toda a instituição Polícia Civil. Tá, então você é uma delegada de uma delegacia. Eu estou lotada em uma delegacia, mas como eu fui eleita presidente do Sindicato dos Delegados, eu represento os delegados de polícia do estado de São Paulo. Quando eu estava na delegacia, você tinha lá, o que fica lá? O pessoal que vai para campo são os investigadores, é isso? Delegado também pode ir. Mas as atribuições dependem. Por exemplo, quem vai cumprir mandado... Por exemplo? Pode ser, o delegado pode acompanhar o cumprimento de mandato, diligências, né? Pode.
As tarefas, elas são muito dinâmicas. Não tem uma tarefa, assim... Na Polícia Civil, como a gente não tem rotina, não existe uma tarefa... uma rotina, digamos assim. A gente não tem rotina. Não tem um dia a dia, script. um script. Não tem Mas, tenta explicar pra gente como é que é seu dia a dia. Só pra gente ter. Você chega lá na delegacia... Agora Num tá plantão, passando. depende de qual área que eu tiver. Por exemplo, num plantão, eu chego na delegacia, inicio o plantão, ali vão ter algumas pessoas esperando para ser atendidas. Muitas vezes a polícia militar se dirige até a delegacia com um flagrante. Geralmente é aquele que foi pego praticando o crime. Aí, claro que é uma prioridade, é como se fosse uma... A delegacia de polícia, a gente pode fazer uma analogia. Uma delegacia de polícia diária é como se fosse um pronto-socorro do crime. Uhum. Quando a gente tá ali com uma dor de cabeça, no caso, a gente vai pronto-socorro tomar uma aspirina, né? No caso, uma injeção. A gente vai até uma delegacia de polícia, a gente faz um BO de acordo com alguma situação, mas quando é uma emergência, precisa de uma cirurgia emergencial, a gente vai no pronto-socorro, passa na frente porque é prioridade. Quando tem um flagrante, passa na frente porque é alguém que acabou de cometer um crime, a gente tem a vítima, a gente tem que ter todos aqueles exames também que a gente precisa mandar no IML para ter os vestígios do crime, todos aqueles trâmites de polícia judiciária mesmo. Então a delegacia diária, uma delegacia comum, normal, que a gente vê em vários bairros, é assim. Agora tem a diferença das delegacias de departamento, que são aquelas delegacias que investigam crimes específicos. Então, o que eu queria entender é como é que funciona esse processo de investigação. Sim. Porque, por exemplo, sei lá, a gente no filme, a gente vê lá, o cara tá na mesa lá, a pessoa, o delegado, o investigador, aí chega um gravatado com uma pasta, pof. Pega esse caso aqui, vai investigar. Tipo, sei lá, True Detective, por exemplo. Pega esse caso aqui, esse caso é seu. É porque lá é diferente. Lá a gente tem hierarquias diferentes, né? A gente tem o Ministério Público muitas vezes comandando a polícia, né? Aqui não. Tá. Aqui a gente tem um outro tipo de polícia, a polícia judiciária. O delegado de polícia, ele é o chefe da investigação. Em outros países, o chefe da investigação é o Ministério Público. Tá, mas o papel de investigar, a papelada de ficar coletando provas é igual. É do delegado de polícia, os investigadores eles vão a campo muitas vezes. A campana hoje está sendo feita muito com o uso de tecnologia, né? Hoje os meios virtuais aí possibilitam com que de forma virtual você consiga acompanhar aquele criminoso. Interceptação telefônica, tudo com a ordem judicial. A gente tem que solicitar, mostrar qual é o roteiro da investigação. O juiz expede aquela ordem, porque tem que ser tudo dentro da legalidade. Tá. Então, só pra gente entender. Então vamos supor, eu e o Guru, nós somos dois delegados do mundo sobrenatural. Aí beleza, a gente vai ficar sentadinho lá na nossa delegacia. Aí vai chegar uma pessoa lá, então, tô sendo aqui assolado por um espírito, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí a gente começa a investigação propriamente dita. Por exemplo, eu posso ficar a cargo de uma investigação, o Guru de outra, e essa investigação, ela pode, sei lá, ficar correndo durante o tempo. Então, a gente tem prazos a serem cumpridos. Uma pessoa não pode ficar sendo eternamente investigada, né? Então, a gente tem prazos a serem cumpridos. Se a investigação não foi solucionada naquele prazo, aí cabe o Ministério Público ou o juiz arquivar todo aquele conjunto probatório, aquele fato que ensejou a investigação, ou ficar renovando a investigação. A gente não pode ficar ad eterno, deixando uma pessoa ad eterno sendo suspeita de um crime, entendeu? Tem prazos legais para serem cumpridos ali. Mas às vezes você não tem nenhum suspeito, né? Quando a gente não tem indícios de autoria, que no caso é o suspeito que você está falando, e indícios de materialidade delitiva, daí fica mais difícil a gente instaurar um inquérito policial. Para a instauração do inquérito policial, quando a gente tem autoria, aliás, quando a gente não tem autoria, mas a gente tem a materialidade, a gente tem o crime. Mas a gente não sabe quem cometeu aquele crime, aquele inquérito é instaurado para a gente buscar quem é que praticou aquele crime. Uhum. Tá, tô começando a chegar numa timeline aqui. Então tá. Mas aí como que chega... Como é que você escolhe um processo que você vai investigar ou não? Não tem. Não é de escolha.
Ele é através de distribuição por área. Os crimes, eles são distribuídos. Por exemplo, se eu vou fazer um boletim de ocorrência numa delegacia aqui, nessa região. Só que o crime foi cometido na Zona Sul, esse boletim de ocorrência, esses fatos que foram noticiados aqui numa delegacia aqui, eles são remetidos para a área. Porque quanto mais próximo da área, muito mais possibilidade você tem para conseguir coletar as provas, as testemunhas, etc. Agora, quando tem crimes muito específicos, principalmente o homicídio, por exemplo, ele vai em delegacia especializada, que é o DHPP, para homicídio. Sequestro, vai para antissequestro. Crimes que envolvem tráfico de drogas podem ser investigados por delegacias da área, mas também são investigados pela especializada, que é do DENARC. Então, tem algumas situações. Então, não é uma escolha. Existe já um processo de distribuição de forma legal. Primeiro critério, territorial. Depois, matéria. Entendi. Você falou de tecnologia. Eu tenho muita curiosidade de saber se o que a gente vê nos filmes de Hollywood, o que tem na polícia aqui que a gente digital, o que você pode contar pra gente que a polícia tem que, nossa, que não é coisa de filme, assim, que pra investigar... Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tá muito aquém do que a gente tem de tecnologia mundial para ser aplicada na investigação. Isso porque a gente não tem um governo que tenha uma visão de estruturar a polícia, que pode combater o crime, que pode investigar de uma forma como prioridade. Então, quando a gente fala que a polícia, aqui as polícias estão abandonadas pelo governo, de uma forma direta, a gente fala que o governo abandona a população e que a população fica à mercê do crime. A gente tem muita tecnologia, muito de ponta no mundo. Armas, a gente tem armas muito boas, mas o Brasil... O estado de São Paulo, ele fica assim muito precário quando a gente fala em tecnologia para investigação. Temos o EIFES, que a gente consegue pelas digitais, a gente tem crimes, a gente tem algumas tecnologias de interceptação telefônica, estão usando drones, mas assim, muito tímido esses instrumentos para um território, para um estado. Entendeu? Então a gente tem ainda... Qual que seria uma polícia que você daria um exemplo de falar, não, essa no no mundo... No Brasil vamos tentar. Vai. A Polícia Federal ela tá muito bem estruturada. A gente vê que tem uma estrutura boa. Tem outras polícias... É que assim, a federal você consideraria Não, tem uma polícia boa espetacular. estruturada. Não falo não de tecnologia. Ela é bem estruturada. Mas a Polícia Civil do Estado de São Paulo dá um show, não por causa da tecnologia, mas por causa do tirocínio. Por causa daquele... Tirocínio é quando o policial, ele já pega assim, sabe, no ar. Ele tem aquele faro policial, ele... ele tem o cheiro do sangue, ele sabe o que aconteceu, entendeu? Então, aqui, a Polícia Civil do Estado de São Paulo é referência, mas não é referência porque o governo dá estrutura para que a polícia seja referência. É pelos policiais. Então, nós somos referência para investigação no mundo. A PDI, Polícia de Investigação lá do Chile, é uma polícia excelente. Eu fui ali na academia de polícia deles, eu achei sensacional. A polícia, claro, as polícias dos Estados Unidos. Tem várias, a alemã, a francesa, a gente tem vários exemplos de polícias realmente de ponta. Porque lá, se não me engano, eu posso estar falando bobagem, nos Estados Unidos é um negócio de xerife que funciona lá, alguns lugares, cada hora Aqui não tem nada a ver com isso, não, né? Ali totalmente tem o diferente. CIA, é totalmente diferente Totalmente lá. Diferente. Outro mundo seria. Tem várias agências, é diferente. E você acredita que seria legal implantar isso aqui ou não? É porque ali é uma forma de eleição, não é completamente diferente, não é concurso público. Eu acho que a nossa realidade é outra. É outra. Não tem outra. nem como... eu acho que não teríamos como... E outra, lá nos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação penal própria. Sim. Aqui não, a gente tem uma lei, a lei penal, o crime, se ele vale no estado, ele vale no Brasil inteiro. Não tem por exemplo, eu pratiquei um crime aqui em São Paulo, mas lá no Rio de Janeiro não é crime. Entendeu? Nos Estados Unidos, cada estado tem um crime diferente. Então é outra estrutura, né? Até de penas, tem estados lá dos Estados Unidos que tem pena de morte, prisão perpétua, tem outros que não.
Então é diferente. Mas aí você comentou que para cada tipo específico de crime tem uma subdivisão de delegacia que investiga aquilo ali, é isso? Verdade. Assim, o primeiro critério é a área, é o território, é o local. Então, um crime comum aconteceu, automaticamente ele é direcionado para a delegacia mais próxima